tarde a todos e todas, eu sou George Ora e esse é o Conversa aos Pretos, Seção Bahia. Então, dando continuidade ao projeto da gente, eu hoje estou muito feliz de ter como convidado uma pessoa que, de certa forma, a trajetória dela caminha de forma concomitante com a minha, ainda que a gente tenha trajetórias de vida, histórias mesmo acadêmicas diferenciadas. Então, eu espero que vocês gostem do que a gente tem para falar. Ele é uma pessoa que, de fato, tem muito a dizer, uma perspectiva, uma visão de mundo muito interessante, uma visão de mundo que migra para o espaço da universidade também muito interessante. Então é com prazer que eu convido para compartilhar essa experiência com vocês no Conversas Pretas, Seção Bahia, meu colega de curso, Rubens Ferreira. Rubens Ferreira é licenciado, tem licenciatura plena em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Hoje é mestrando do curso de pós-graduação em Sociologia, também pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. E, como eu disse, reiterando, eu espero que seja um prazer para vocês ouvir o que ele tem para dizer, assim como será, eu tenho certeza para mim, um prazer compartilhar dessas experiências. Rubens Ferreira, por Rubens Ferreira. Pois é, sou eu, né? Assim, eu sou Rubens Ferreira, sou filho de Rubem da Paz e de Dolinha, do Alto da Bola, da Rua do Cachimbeiro. Tenho 24 anos. Eu nasci e me criei no Alto da Bola. Eu costumo dizer que eu sou maluqueiro. Sempre fui. Joguei bola, joguei capoeira. Desde que eu me entendo por gente, joguei capoeira. Fui pra Carus, 7 Meninos. Brinquei. E ao mesmo tempo que eu era preso, eu era solto. E aí nessa mistura eu venho me construindo. Eu cheguei no mundo assim através de Tilomanto. Como é que eu digo que cheguei no mundo através de Tilomanto? Porque eu tenho uma energia viva, uma energia agregadora que sintonizou com Tilomanto. Tilomanto me levou para todos os lugares, para os feijões, para os carurus, para a sociedade como um todo. E através desses carurus, feijões, que é do movimento negro, eu comecei a me encantar por esse repertório, me encantar, perceber a discriminação, perceber o racismo, que para mim, enquanto criança, na época, eu não fazia muito sentido. Eu percebia os desdém, eu percebia os olhares, assim, isso é porque seus 14, 15 anos, eu percebia, mas não fazia muito sentido, como também não fazia muito sentido no curso de Ciências Sociais. Eu acho que mais para frente eu vou falar disso. Não fazia sentido porque eu não tinha um olhar minucioso, lapidado para perceber, interpretar o que estava acontecendo. Então, à medida que eu fui me enganjando, me apropriando desse repertório, eu fui nascendo para o mundo. Então, eu nasci dentro do movimento negro. Eu nasci pelo viés de Tilomanto, uma pessoa dura e com muito amor, agressivo, que eu gosto muito. Amo o Tilomanto, inclusive. Você mora no Alto da Bola, Federação, região central de Salvador, que cria um paradoxo do ponto de vista de entender as coisas. É um bairro no centro da cidade de Salvador, centralizado, bem localizado do ponto de vista geograficamente. No entanto, o lugar onde você vive, ou uma boa parte da federação, é tomado pelo mesmo tipo de dificuldade do que a gente chama de periferia, né? Então, a partir dessa perspectiva de estar num lugar centralizado, ou seja, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ainda assim viver com essa gama de dificuldades que estão ali no entorno, como foi para você começar a perceber essas diferenças? Muito perverso. Eu considero que morar no Alto da Bola, essa região que tem as características que você cita, é muito perverso porque você acompanha, você vê o desenvolvimento do sistema capitalista e você vivencia e você é pobre. Então é muito difícil você ver as pessoas meu menino, eu via o pessoal passando para Record, aqueles carros bonitos, aquelas pessoas com cheio de estrutura, aqueles videogames, aquelas coisas todas, e eu pobre, entendeu? Inclusive eu continuo sendo pobre. E aí eu vi aquela coisa, depois eu fui percebendo que era a desigualdade, era claro, os problemas de classes, problemas de raça, mas para uma criança que eu era, não fazia sentido. A verdade é essa. Para mim, eu queria ir para o McDonald's, eu queria ocupar todos esses espaços,
que realmente é o que passa na TV, que é bom. Eu queria ter o Nike. Eu me lembro que eu usava, que meu pai comprava aquele sapato falso da Nike, e quando eu descobri que era falso, eu ficava retado. Eu passei o tempo sem falar com meu pai e com minha mãe, porque um amigo meu disse que era falso e ficava fazendo chacota de mim. Mas é a vida. Depois que a gente vai se apropriando de determinadas teorias, que é o que o nosso curso oferece, para interpretar a realidade, a gente vai. No meu caso, eu fui me confortando, né, me percebendo, tá aí, eu preciso percorrer um caminho para superar. Mas tem pessoas que se indignam, né? Tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que criam uma série de doenças mesmo por não aceitar esse desenho, e também não ter força, não conseguir enfrentar. Porque enfrentar o sistema capitalista, então racismo institucional dentro dessa universidade, na sociedade como um todo, é preciso ter força. E essa força eu também encontrei quando eu cheguei na casa de minha tia, no Candomblé. Então eu era da igreja, né? Assim, minha mãe me colocou na igreja adventista. Eu era escoteiro, desbravador, eu subia a Chapada Diamantina virada na porra, era a maior onda. Mas também por conta de Tilomanto, de me enganjar e me encantar com os discursos e com o modo de perceber a vida, eu me aproximei da casa de minha tia. Minha tia não queria muito, porque ela é brigada com minha mãe, problemas de família assim. E aí eu fui lá, falei com o caboclo, e aí foi aquele negócio todo. E até que eu fiquei lá. Estou lá até hoje. Você está falando de lugares que você hoje ocupa, né? Mas importante para entender os lugares que a gente hoje ocupa na vida, no mundo, na sociedade, nas lutas, é importante saber de onde a gente vem. Então, a gente falou um pouco das contradições que você percebe com uma criança preta, um bairro pobre, vivendo em meio à desigualdade, começando a perceber essa desigualdade, ainda que não entendesse os mecanismos, mas ela estava ali, está vivida, né? O quanto disso contribuiu para, primeiro, lhe encaminhar para ocupar o espaço da universidade, que de qualquer forma, com todas as suas contradições, todos os seus problemas, é um espaço de poder, porque valida o discurso, permite até certo ponto voz, dependendo da trajetória do indivíduo, uma certa visibilidade, ou seja, outorga autoridade para se falar das coisas. Mas o quanto foi desse Rubens, criado no alto da bola, jogando bola no meio da rua, meio preso, meio solto, vivendo com um desenho de criminalidade que começa a se estabelecer ali de diversas formas. Hoje a realidade do tráfico de drogas é uma realidade em todas as grandes cidades, e hoje até nas cidades do interior, e que acabam até conduzindo a maneira como as famílias lidam com seus filhos, a maneira como a gente lida com o entorno. Como foi isso para você? O que te leva de sua trajetória de vida para o espaço da universidade? Eu sou um produto do movimento negro. Todas essas pessoas que protagonizam um movimento propriamente dito, né, que reage às perseguições e à opressão da comunidade negra enquanto discurso e pouca prática, eu sou produto dela. Porque quando o Tilomanto me pegou para levar para esses lugares, eu comecei a acreditar, achar que era importante entrar na universidade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não fui engajado, né? Eu não fui socializado pelo GAPEC. Quando eu cheguei no GAPEC, eu já tinha já tinha iniciado, né, esse encantamento com o discurso racializado. Também por tio Chico, tio Zé, né, que também fazem parte do movimento e que fazem parte também da minha vida. E quando eu cheguei ao GAPEC, eu ia fazer história. Importante que você indique para o pessoal o que seria o GAPEC. O GAPEC é um cursinho, né, como as pessoas chamam, um cursinho solidário, né, grupo de ação para a promoção da igualdade científica e cultural. Perceba, olhe por onde eu fui socializado, né, o vetor, né, o motor. Grupo de ação para a promoção da igualdade científica e cultural. Então, desde a minha base eu já venho com essa pegada de ciência. Lá tinha disciplinas
química, história, todas, mas não tinha CCN, né, que é o que a maioria dos cursos tem. A gente tinha EBA, Ensino em Base Africana, que era ministrada pelo Valdir Alves, que é da UFRB, e da Michele, que é daqui da UFMA. E nesse EBA, a gente lia Gilberto Filho. A gente lia todos Abdias, a gente leu Abdias no GAPEC, a gente leu uma série de pessoas que Valdir pegava as disciplinas lá na UFRB, já tinha certo engajamento e trazia pra gente. E eu sou formado em um tempo, né, isso 2009 e 2010, de que a gente tinha que ler as duas literaturas, a opressora e também a que reagem. Então, diferentemente do que essas pessoas fazem hoje, de ficar se apropriando de um repertório batido e muito fraco e falho dentro da universidade, de acusar tudo que tem aqui, botar isso aqui por água abaixo, a gente entendia, a gente era obrigado a entender a dinâmica, a lógica, o que era espaço de convivência, né? O que era o que as pessoas chamam de mito da democracia racial. Então a gente leu Florestan Fernandes, entende? Então eu e a Érica Mendes naquela época, a gente leu o Casagrande. Então você percebe uma leitura imatura, obviamente, uma leitura de cursinho pré-vestibular, mas a gente teve contato. Então o GAPEC foi muito importante por conta disso, de me apresentar, de sistematizar algumas questões e me apresentar para a universidade. Então eu ia fazer história e eu tinha uma divisão até engraçada no GAPEC, que era os gapecistas e os gapequeiros, que os gapecistas é aquele pessoal metido aos nerds, e eu fazia parte dos gapequeiros, que a gente dançava pagode, ia pro Monte Serra e era aquela putaria toda, e era uma alegria. A gente via a ciência, o conhecimento muito vivo. Eu assim, sou muito grato. Eu acho que eu nunca falei isso assim publicamente, mas sou muito grato pelo GAPEC, por ter passado pelo GAPEC. O GAPEC tem o que eu sou hoje é o GAPEC. Eu sou muito vivo e muito grato pelo GAPEC. E o GAPEC, assim como o tio Lamanta, assim como o tio Chico e o tio Zé, não tá todo mundo no GAPEC que dialoga com a sociedade do jeito que está aí. Esse jogo, né? Os opressores vão fazer uma dicotomia, né? Os opressores e as pessoas que reagem. O pessoal do GAPEC sempre resistiu a isso, né? Você não vê o pessoal do GAPEC em mesa de negociação. Tanto é que o pessoal não registrou o projeto por causa disso, né? Tiveram várias propostas para registrar o projeto e o pessoal tinha aquele medo de se vender, e que eu fui contra. Não, tem que pegar o registro, tem que pegar as políticas públicas, fazer uma série de coisas para a gente poder avançar e ampliar. Mas hoje, revendo alguns valores e algumas perspectivas, eu percebo que talvez não fosse tão legal assim se render a determinadas lógicas. Mas o objetivo que o GAPEC se propõe a fazer, alcançou. Eu estou aqui. Muitas pessoas estão aí. Que o Rosa está aí. Caminhos, trajetórias, perspectivas. E hoje você está na universidade. Não apenas na universidade, como já deu um passo além. Se a gente pensar, por exemplo, que as políticas de inclusão e as chamadas políticas de reparação, em primeira instância, elas só dão acesso à graduação. Não existe política de cotas para programa de pós-graduação. Podemos entender que esse moleque que foi criado no alto da bola já deu um salto do ponto de vista das perspectivas. Eu não sei se Salvador está nesse nível, mas eu lembro que o período em que eu morei em São Paulo, a estimativa de vida de um jovem negro na periferia paulista era de 25 anos de idade. Qualquer negro que passasse dos 25. Paulo era considerado um sobrevivente da guerrilha urbana. Ou seja, como é que você planeja a vida se sua vida já tem mais ou menos data marcada para acabar? Né? Isso, levando em consideração todo o processo. O Estado, com o seu maquinário, as perspectivas das dinâmicas ligadas ao crime, à criminalidade, enfim. Você chegou aqui, eu quero que você fale um pouco da sua trajetória, primeiro na graduação, e como é que esse projeto chega a descambar hoje num programa de pós-graduação.
você resgatou o conceito de que o programa que preparou, o GAPEC, lhe apresentou autores. Dentro da universidade a gente ouve muito discurso que é mais politiqueiro do que politizado. Você me acompanhou, você sabe que a minha trajetória na graduação, durante muitas vezes eu fui para o enfrentamento de colegas nossos dizer fulano é racista, Beltrano é racista. Sim, fulano é racista, mas eu tenho que ler. Beltrano é racista, mas eu tenho que ler. Se você quer refutar a tese de um racialista do século XIX, aproprie-se do que ele está dizendo e desconstrua dentro da ciência, porque aqui não vai adiantar você gritar, brigar, espernear, jogar a cadeira para cima. O professor está no lugar dele, a ciência é branca, a ciência é colonizadora, isso é fato. Na perspectiva até de alguns programas da universidade que falam de uma ciência descolonizadora, para eu descolonizar, eu preciso entender o que é o pensamento colonial. Como foi a sua vivência como acadêmico na graduação? Como foi lidar com essas situações, as situações dessa ciência branca, perceber o viés racializado, seja na postura de professor, na postura do colega, na literatura, como é que isso ajudou ou se isso atrapalhou na sua trajetória na graduação e o quanto isso tem a ver com o que você está tentando discutir hoje do ponto de vista político, social, de postura de vida. É assim, a minha graduação, ela tem alguns marcos. Quando eu chego em Ciências Sociais, eu chego novo, né? Eu tenho 24 anos, então, quando você fala assim, Rubens Ferreira, quem é você, para onde você vai, é bom entender o meu lugar de fala é do alto da bola, é de um jovem negro. Então, quando um conjunto de pessoas falam do jovem negro, está falando do outro, do filho, do sobrinho, seja lá de quem for. Eu estou falando de mim, eu tenho 24 anos, eu moro na zona de conflito, eu moro onde tem um tráfico. Então, inclusive a minha rua tem disputa de tráfico muito, muito forte. Então, a minha briga é para sobreviver. É por isso que eu tenho pressa. Quando você fala de 25 anos, a estimativa, né, por essa lógica de jovem negro é 25, o resto é sobrevivente. Isso implica dizer que eu estou lutando para sobreviver. Então, quando eu chego na graduação em Ciências Sociais, com 18, 19 anos, eu chego muito novo, né? Eu chego, apesar de ter uma pegada do GAPEC e um pouco do movimento negro, eu chego jovem ainda, né? Eu estava recebendo essas perspectivas, essas teorias, esse modo de pensar, e que também não fazia muito sentido. A verdade tem que ser dita. Eu cheguei imaturo no curso de Ciências Sociais. Eu cheguei que não tinha muito definido, muito organizado na minha cabeça de onde eu venho, para onde eu quero ir. Então eu estava conhecendo o mundo. Então isso é uma crítica também que eu faço ao pessoal desse movimento que está aí, desse tipo de movimento covarde e perverso que está aí. Os estudantes da universidade, negros e negras que vêm para cá, ela precisa aprender. Inclusive eu gostaria de lhe pedir desculpa aqui nas Conversas Negras, porque eu fui uma das pessoas que naquele 2012, 2013 critiquei esse modo de pensar, mas hoje eu percebo que esse amadurecimento é o correto. A pessoa tem que chegar aqui e aprender, tem que chegar aqui então, porque a gente fica numa lógica, né? A gente já tem um colega que veio de um curso mais fechado, mais com essa perspectiva mais agressiva, fica naquela lógica de querer agredir, de perceber, não, o professor está falando ali, a gente vai ver como é que ele lida com essas questões. Ele não falou do homem negro, não falou da mulher negra. Então fica naquela defensiva, um clima na sala de aula de perseguição. Então a gente lida com energia, né? Então o professor também não é abestalhado, não é otário, aí fica naquela tensão. E hoje eu percebo que é muito equivocado. A gente está aqui para aprender, a gente está um pouco à frente do pessoal do secundarista, mas a gente está aqui para aprender, é preciso aprender as teorias. Mas assim, quando eu chego na universidade, a minha trajetória é a seguinte: eu queria falar muito, eu tinha cheio de verdade, era aquilo, porque o negro isso, o negro aquilo outro. Então, aí é um pouco muito fora da UFRB, né? Mas só que ao longo do tempo eu fui me silenciando por conta de ficar cansado. Eu tenho pressa, eu sou problemático, a verdade é essa. Eu não vou mentir. Aí eu chego, tem aquele sistema, a gente fica lendo autor, sai autor, crítica disso, crítica daquilo, e não mudar na minha vida.
Então, as ciências sociais, as teorias chegavam para mim, eu lia, passava na disciplina, com ciclo, era muito mangueado também, é bom dizer isso, eu não tenho vergonha disso, era muito mangueado também, ficava criticando tudo e a todos, naquela imaturidade, e aí ficava naquela tensão, aí não tinha tempo de ler aquilo, aí dizia que lia e não lia, era mangueado mesmo. Hoje em dia eu tenho uma outra perspectiva, revendo alguns valores, algumas questões, mas assim, quando a gente chega na reta final do curso, que eu me silenciei, que eu realmente fiquei fazendo uma série de perguntas à minha pessoa: o que é que eu quero aqui, para onde é que eu vou, para onde é que eu não vou. Aí eu comecei a racionalizar de fato a minha vida. Eu fui acolhido por um conjunto de pessoas que não é do movimento negro, que inclusive é da classe média, para perceber por onde quais caminhos possíveis era de seguir, né? Eu fiz licenciatura, fiz parte do PIBID, aprendi muito no PIBID com o professor Luiz Lourenço, com a professora Roca, com os supervisores do PIBID, aprendi. Hoje eu sei dar aula de verdade, eu posso manguear, não querer dar aula, mas se eu quiser dar uma aula, realmente for obrigado a dar uma aula, é a aula de excelência, porque eu sei fazer um plano de aula, eu sei fazer um plano de curso, e eu aprendi no PIBID. Então, é bom dizer isso. A gente, seres humanos, né, estamos cansados, podemos descansar, podemos, como posso dizer, ter muitas demandas, mas também sabemos fazer com qualidade. Eu acho que esse é o X da questão. Ser negro na universidade é ser de excelência. Eu acho que quando eu realmente passo por um processo de rever alguns valores, de racionalizar de fato a minha vida, as minhas relações, chego ao entendimento que é preciso ser de excelência. Pegando esse gancho aí, ser de excelência, o negro na universidade precisa ser de excelência. Isso é uma coisa que a gente discutiu bastante na graduação, com extremos ou sem extremos, com altos e baixos dentro do processo. Mas você, assim como a maioria do pessoal que foi entrevistado desde o começo do Conversas Pretas, gente que ingressou na universidade pelo sistema de cotas raciais. Não sou cotista. Ser cotista, na minha visão, sempre trouxe para a galera que entrou com a cota uma responsabilidade maior, porque a gente sabe qual era o discurso dos que estavam incomodados com esse espaço. Todo mundo que me conhece sabe, eu não sou entusiasta do sistema de cotas. Digo de boca grande, é um mal necessário e eu não gostaria que esse mal existisse. Eu gostaria que a gente vivesse numa sociedade mais igualitária, onde houvesse uma educação pública de qualidade que permitisse o acesso das populações mais carentes à universidade por um processo único. Eu entendo todos os desdobramentos que o sistema de cotas é capaz de provocar. Nós, na verdade, entramos na universidade com dois processos grandes. A Universidade Federal da Bahia passa a adotar o sistema de cotas como processo seletivo e o REUNE, que era uma perspectiva de ampliar o acesso ao espaço universitário. Você falou que a reflexão te disse ou te mostrou que a universidade necessitava que você fosse um negro de excelência. Qual foi a importância do sistema de cotas para você entrar aqui? O que é que esse sistema lhe deu de acesso ou negação? A gente não pode... já discutimos isso em programas anteriores com outros grupos, mas é importante ouvir a singularidade sempre. Entrar com o sistema de cotas, como muita gente que discute do lado de fora, é uma garantia de acesso, que as pessoas acham que a cota seria um benefício e que o fato de entrar pelo sistema de cotas, as portas da universidade estariam abertas para agregar esse jovem negro, essa mulher negra que adentra a universidade. Como foi para você entrar via sistema de cotas? Se houve algum tipo de cobrança, não só pessoal como externa, e a cota lhe deu ou não lhe deu acesso dentro do espaço da universidade? Como foi sua experiência enquanto aluno negro e cotista dessa universidade? Primeiro, assim, a cota é importante porque dá acesso. Sou super a favor das cotas. Mas eu também sou super a favor que os negros se respeitem. E respeitar o tempo de cada indivíduo. Eu acho que é muito importante dizer isso. Tem que deixar claro. As políticas públicas existem, as políticas de acesso à universidade e seja a abertura para qualquer lugar, existe, nós brigamos para ampliar, nós fazemos de tudo para
realmente dar acesso e corrigir essas mazelas sociais, mas também é preciso que os negros precisa que as pessoas estudem, é preciso que as pessoas se apresentem como profissionais e se qualifiquem. Vamos lá. Primeiro, eu precisava me respeitar enquanto homem negro, porque eu era muito imaturo, certo? É bom chegar a essa conclusão. E segundo, que respeitar o tempo, porque quando a gente faz um repertório racializado, as pessoas que têm um certo engajamento percebem as escolhas de narração, né, para apresentar um fato. Mas como essa narrativa chega para os jovens negros? Chega aqui para a universidade. Porque eu vejo muitas pessoas pensando que é brincadeira essa universidade. Eu vejo muitas pessoas. Aí um caso aqui verídico, um brother de química querendo fazer uma dissertação com a cara de ciências sociais. Mas você é o quê? Você é químico. É preciso químicos negros de excelência. Eu não estou dizendo que a ciência branca, se apropriando do repertório militante, né? A ciência branca, a gente precisa negá-la ou precisa realmente fazer dela a nossa vida. Mas eu comungo com o Brasil. É preciso saber ler e escrever direito. Então, primeiro passo, você é o que é cientista social, saiba fazer suas análises, tenha sua habilidade, sua sensibilidade para apresentar uma interpretação que para você é coerente, com base e com luz nos autores, certo? Depois disso, vamos apresentar os pós-colonialistas, vamos fazer uma mistura, um bricolê. Então, isso eu acho que as pessoas não têm maturidade. Então, a gente está falando de gestores, está falando de pessoas com mestrado, com doutorado, que faz sentido isso na cabeça delas. Então, a cota dá acesso, mas não dá a orientação aos estudantes negros dessa universidade, que muitos deles estão perdidos por aí. Não tem uma regulação. Meu filho, você vai pra onde? Tá pensando, eu fiquei muito maluco aqui dentro dessa universidade discutindo, é a verdade? Aí eu tava por aí discutindo, aí eu me envolvi com estética, aí eu me envolvi com a militância, e aí eu fiquei frustrado. E hoje eu tenho uma convicção, depois do processo de amadurecimento, de um acolhimento pela classe média. Então é bom dizer que aqui nós temos um reitor que abraça muito as questões raciais, que dá acesso e transforma essa universidade viva, discutindo uma série de questões que são pertinentes para a comunidade que é desvalorizada. Pode dizer isso. É importante dizer também que os programas e a classe média estão tentando fazer um movimento também de agregação. Não é o suficiente, não é que vai chegar e vai botar os negros, seja lá o que for, vai mudar a dinâmica da universidade, vai agregar. Então é um processo. Eu me lembro muito bem que isso foi o tio Lamanto que me orientou. Tem um processo para entrar, tem a dinâmica do estar e tem um processo para sair. Então a gente tem pressa. Como eu tenho pressa de sair do alto da bola, porque eu posso morrer a qualquer momento. Porque eu estou dando a entrevista aqui hoje, daqui a pouco quando eu for para lá, tem um cara estranho lá, que é de alguma facção e que ele pode se firmar comigo. Então a polícia pode vir, pode me enquadrar, como várias vezes já me enquadraram, e eu me incomodo com isso. Inclusive eu me incomodo porque eu passo por isso, e a elite negra dessa cidade, que diz falar por mim, não passa. Eu me incomodo, porque eu venho da mesma África, eu tenho os mesmos santos, eu tenho as mesmas energias, e eu não aceito ficar subalternizado, até porque eu questiono muito essas representações, porque eles vivem em estado de luta, em repertório, em discurso. Muitos deles não vivem isso, o que nós estamos passando. Já vivenciaram alguns, e outros nem tanto, que vieram das escolas de paz. Vamos falar a verdade, muitos líderes negros daí estudaram no Vieira, veio da classe média, que veio do polo. É importante falar a verdade e desrepresentar a minha pessoa. E ficar dando medo. Eu me incomodo, só falando um pouquinho disso. Eu me incomodo. Eu passando todos os dias pelo alto da bola, pelas comunidades populares que estão aí abordagem, olhares, milhões de coisas que a gente passa, e é verdade. E as pessoas recebendo condecorações, medalha de Zumbi dos Palmares. Peraí, o que está acontecendo? Você vai preso só. É foda, eu me incomodo com isso, porque quem deveria estar falando lá somos nós, que vivenciamos por isso. Eu não quero porta-voz, eu quero ser o porta-voz de mim mesmo. Quem deveria estar falando
por nós éramos nós mesmos. Partindo desse gancho aí, antes da entrevista em off a gente estava falando um pouco sobre protagonismos e falando sobre movimentos negros. Eu acho que é para fazer justiça, porque nem todo mundo é pilantra. Claro, obviamente. Pequena parte não é pilantra. Mas ainda tem. Mas tem muita gente que ama o poder. É o poder pelo poder, né? Enfim, como você tem essas várias militâncias, esses vários movimentos negros, eu percebo que sua fala hoje, ela tá meio carregada de uma mágoa. Isso provavelmente fruto de uma vivência, de uma história. Mas, do seu ponto de vista, você está falando, a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil. Eu percebo isso, eu estou tentando discutir isso agora na pós-graduação, não como meu trabalho de dissertação, mas um artigo para uma disciplina que eu estou fazendo. Nós temos a dificuldade de discutir racismo no Brasil, por motivos vários. Porque desde a geração de 70, a geração de 1870 dos pensadores brasileiros que vão fundar a escola de direito, que vão fundar as escolas de medicina no Brasil, nós trocamos as palavras, mas não trocamos os conceitos. Então, racialismo, racismo, cultura, e a gente acabou não discutindo uma série de coisas que são extremamente importantes. Então, muito da sua fala está falando de elites. Você está falando de uma classe média que lhe acolheu, diferente, né, de que você teve militantes do movimento negro que lhe impulsionaram, mas num determinado momento você tinha o discurso, mas não tinha o planejamento e não tinha o acolhimento. Então, justamente a classe que você vai antagonizar quando entra aqui com o discurso vai ser uma parte dela que vai lhe acolher. Isso deve ser uma coisa que dá um nó na cabeça de qualquer indivíduo. Eu tenho falado para todo mundo que você quer descobrir o racismo no Brasil, quem é preto no Brasil, pergunte à polícia. Fato. É a única instituição no Brasil que tem consciência plena do maquinário racialista do país, até do ponto de vista institucional, mas no institucional em off. Mas você quer saber quem é preto no país, pergunte à polícia militar. Pergunte ao policial que enquadra, pergunte a maneira como ele vai lhe abordar, enfim, é a polícia que sabe quem é preto no país. Estou dando essa volta para procurar saber de você onde é que esse discurso rompe com sua história de vida. Onde é que o discurso que você começou lá em 2011, que ainda que não tão exagerado quanto aquele nosso colega que você citou, mas tinha um discurso exagerado, que eu compreendo e acato a sua perspectiva. Eu era imaturo, eu era muito novo, isso é fato. E eu tenho dito muitas pessoas, as pessoas não estão entendendo. Quando nós mais velhos, fica parecendo que é a questão da geração. Não é só geração. Eu, aos 40, não tenho uma perspectiva com os autores que eu tinha aos 20. Eu tenho uma história de vida para preencher a lacuna. Então, um menino de 16, 17 anos que vai pegar um autor e no sabor do momento, no calor da paixão, ele vai abraçar, nossa, todas as verdades do mundo cabem nesse autor. Eu posso garantir para ele, sem medo de errar, que daqui a 20 anos ele vai olhar para esse autor com outro olhar. Claro. Com menos carinho, com menos benevolência, com um olhar mais crítico, porque sua história de vida vai preencher os buracos que a teoria provoca, enfim. Né? Onde foi que esse discurso que lhe traz para dentro começa a lhe magoar e lhe afastar do discurso primário? Eu sei que você ainda está aí com seu engajamento, você ainda está com... Você é preto, você querendo ou não querendo, você não tem como tirar o marcador de cima de você. Né? Nós temos um racialismo baseado na questão fenotípica e nessas gradiências de cor. Quanto mais preto retinto, maior é o alvo da polícia e, consequentemente, do racismo nas suas mais diversas instâncias. Né? Estrutural, institucional, geográfico, ideológico, científico, enfim. Todas as camadas, todos os milhares de nomes e conceitos que a gente pode usar para falar de racialidade e para falar de racismo. Onde é isso? Como é isso para Rubens Ferreira? Quando é que o discurso que impulsionava antes já não faz mais sentido? Talvez não um discurso, mas quando você percebe uma coisa que eu lhe disse algumas vezes ao longo da graduação. Tome cuidado quando o discurso não concatenar com a prática. É verdade. Você está aqui falando um monte de coisa, mas a sua postura de vida vai na contramão de tudo que você está dizendo. Né? E às vezes a gente percebe isso muito forte em algumas lideranças. Você mesmo sinalizou. É lógico que um preto classe média, dependendo da situação, ele vai passar pelo mesmo problema de que um preto periférico. Mas ele não vai poder olhar para você, para um cara que veio de baixo, e dizer, passei pelos mesmos problemas.
Ele não sabe o que é ir para a escola, para comer, não para assistir aula, mas para comer a merenda do colégio. Agora o negro de classe média, ele tem um recurso maior do que o negro pobre. Inclusive para escapar ou fazer de conta que não percebe. Eu tiro pela experiência de alguns amigos meus que são negros, que vêm de um extrato social mais elevado, e que se você perguntar para ele se ele foi vítima de racismo, ele finge que não. Ele diz, eu não sei, nunca percebi. Percebo uma discriminação de classe, a grande discussão do Brasil. O problema do Brasil é um problema de classe social ou é um problema racial? Ou são ambas as coisas e a gente está com dificuldade de tratar? Enfim, falei pra caramba. Eu quero que você me diga, quando é que o discurso não lhe acolhe mais, né? Quando é que o discurso lhe confronta com a sua própria realidade dentro do espaço da universidade? Quando eu passei a gostar mais de mim, quando eu passei a olhar pro espelho e me perguntar quem era eu de verdade, quando eu passei a escutar minha mãe, que minha mãe tem fundamento, minha mãe falava, e minha mãe também fazia parte dessa dinâmica do movimento negro, que era fazer o feijão, ia para lá, aquela algazarra toda nas candidaturas para vereador, para deputado. Eu tenho foto inclusive disso. Quando minha mãe falou assim para mim, todo mundo é bom, todo mundo é negro, mas quem sobe aqui pro alto da bola é você. Então, isso me marcou. Então, é assim. Então, aí eu comecei a minha mãe falou, eu fiquei um pouco cismado assim. A Shlomo também é um pouco agressivo, falava determinadas coisas que me incomodavam e realmente é verdade. Quando eu parei assim, de não querer mais segurar a bandeira, de não querer mais reproduzir o discurso e efetivamente lançar luz sobre algumas discussões que a gente fazia na universidade para algumas pessoas que eu tinha como referência e fui renegado. Isso não é verdade, isso é coisa de branco, isso é coisa de classe média. Aí o movimento nega a universidade, aí a universidade muitas das vezes nega algumas expressões radicais do movimento e eu ali nesse meio termo. Então eu comecei a querer me lançar como realmente estudante de ciências sociais, com pensamento, com análise própria, e que realmente é foda, você passa aqui 4 anos, no seu caso 4 anos e meio na graduação para mim, e você vai se posicionar e as pessoas, não porque isso é coisa de branco, para ele. Então as pessoas fazem enfermagem, fazem educação física, fazem seja lá o que for, não fazem nada, se apropriam do repertório militante, e você vai se posicionar, então eu passei 4 anos na minha vida fazendo o quê? Então eu comecei a me respeitar e me valorizar mais. Então as pessoas acham que eu tiro onda, as pessoas acham que eu sou aquele negro que vai se vender. Mas quando eu comecei a me respeitar, eu passei a procurar pessoas e ideias, ideologia propriamente, que tivesse uma afinidade. Aí a mudança de literatura, você percebe a mudança de literatura de vermelha e racializada para uma literatura um tanto weberiana, assim, é que eu preciso sair da condição onde eu estou, eu preciso me colocar enquanto profissional, eu preciso avançar enquanto pessoa, me realizar enquanto profissional. E as pessoas estavam me negando a isso, por vaidade, por amar o poder, e que elas não essas coisas todas, assim, com muito respeito, assim, a velha guarda, grande parte da velha guarda, mas são perversos porque eles amam o poder e eu convido a eles a praticar o suicídio, né, social, o suicídio. Saia desses lugares que vocês estão e deixa a gente entrar, porque a gente precisa protagonizar a luta, porque tem muita gente aqui na universidade perdida e que precisa de uma orientação mais coerente. Não chegar aqui e dizer que a universidade é branca, não chegar aqui e negar tudo isso aqui, e a pessoa quando vai chegar no movimento negro para ocupar algum cargo, a pessoa pede um currículo, você percebe como é problemático isso. Tudo perverso, tudo covarde, e eu assim, é por isso que eu não me lanço como representação negra. Assim, eu cheguei a essa conclusão porque eu quero dormir em paz. Eu não quero dizer para o menino que nós vamos derrubar o sistema, porque o sistema não vai se derrubar, entendeu? Eu digo ao menino, seja lá quem for, que eu vou entrar
no Estado e vou contribuir para formar um desenho que acolha. Mas dizer que vou fazer a revolução, porque a gente é negro, a gente sente, né? A gente chega nas comunidades populares e vê a miséria que é. A gente não podemos mais ficar nessa marginalização em que uma das coisas que é importante dizer, eu tinha um repertório racial, ficava dentro de casa, domingo estudando, e abria o Facebook, tá todo mundo no Olodum, todo mundo eleito, e eu sem dinheiro, eu falei, porra, e como é que eu vou chegar a ter dinheiro para ir para esses lugares? Porque a gente fala muito de racismo, fala muito de perversidade, mas e eu vou chegar a esse nível como? Quando? E comecei a bater nas portas e todas elas fechadas. E aí não vou percorrer um caminho que é mais favorável para mim, para me lançar enquanto indivíduo, para eu me emancipar. Porque eu preciso me respeitar. E essa lógica aqui de ficar invisibilizado não serve para mim. Então é um pouco disso, é de negar esse formato de liderança que traí. Inclusive dentro da minha própria pesquisa, porque elas são muito contraditórias. As pessoas que recebem políticas públicas, que são tidas como autoridade, mas são muito ignorantes. E eu acho que o movimento que acende essas pessoas, que dá visibilidade, precisa também lançar questionamentos. Porque um mestre de capoeira, ou um pai de santo, ou a mãe de santo, não pode agredir outras minorias. Eu recentemente lancei uma foto aí do Fora Temer, numa parada gay. Eu fui escrachado pela comunidade. A homofobia está presente, gente. Vamos começar. O machismo está presente. E está todo mundo assim. Precisamos construir lideranças melhores. Um movimento que acende essas pessoas precisa agregar. E as feministas têm um trabalho muito bom. Aí já no meu caso da minha pesquisa, do meu olhar sobre a capoeira, que lança a luz sobre muitos questionamentos, botam assim os mestres, o pessoal da comunidade da capoeira na parede, bota mesmo, e assim eu gosto, mas no público, e aí fica naquele silêncio, mas quando chega dentro da comunidade, os mestres gritam às mulheres, chama o outro. Eu acho isso de uma tamanha perversidade, e eu gostaria que essa discussão ganhasse o espaço público. Por que eu gostaria que essas discussões viessem para o espaço público? Porque precisamos amadurecer. Porque quando eu cheguei aqui na universidade imaturo, que falava do pagode, a minha me botava contra a parede, isso é machismo, então você acha que meu corpo é objeto? E essas perguntas precisam ser feitas também aos mestres de capoeira, às mães de santo, aos pais de santo, que é problemático. Você sabe que quem está na comunidade percebe o outro lado da história. Você não acha, por exemplo, pegando esse viés que você está colocando aí, você sabe que eu sou um crítico ferrenho a essa nova geração do pagode baiano. Alguns discursos, inclusive aqui dentro da universidade, inclusive de alguns professores, eles automaticamente falam que qualquer crítica que seja feita ao pagode é reprodução de discurso proselitista. E a reflexão que eu fiz e por conta disso eu vou continuar em pleno século XXI tratando e retratando a mulher da mesma forma que quando a gente está questionando qual é o posicionamento dessa nova safra da música baiana chamada pagode. Porque Pixinguinha tinha uma música machista, porque Cartola tinha uma música misógina. Lá, hoje, século XXI, 2016, eu vou fortalecer como sendo um discurso meramente cultural ou de empoderamento do povo preto, um artista desse chamado pagode baiano, que transforma a mulher em menos, que ela acaba se tornando menos do que objeto. É um depositório de esperma, sabe? Você desumaniza essa mulher, ela não tem direito à sexualidade, ela não tem nome, ela não tem cara, ela não tem rosto, ela não tem nada. Ela é um depósito, ela é um buraco, que aí ele vai pagar algum dinheiro em uma garrafa de água. Enfim, eu tô chamando a atenção para essa questão do pagode porque você está pedindo, e eu acho muito coerente, você sabe que eu faço isso com a religiosidade, né? Você está pedindo um enfrentamento das lideranças que estão aí. A gente entende qual momento histórico elas foram formadas e o que é que elas representam.
você não tem medo, não sei se medo é a palavra, mas você não fica receoso que o mesmo tipo de discurso que dentro da academia se faz para defender o pagode baiano não seja elencado nessa questão. Olha, cuidado, Rubens, você está reproduzindo o discurso proselitista. Ao confrontar um mestre de capoeira, ao confrontar uma autoridade do candomblé, ainda que você a perceba dentro de um processo de violência, porque é uma violência real, simbólica, né, para as próprias minorias. Eu acho que não. Quando eu cheguei no candomblé, eu também cheguei com amor. Eu cheguei com as pessoas que realmente me acolhiam. E o diálogo tem que ser aberto. Eu acho que existe a ignorância, existe a fenda, né? A questão do racismo, a questão da formação, aquela formação arcaica que impede pensar sobre determinadas lógicas. Mas eu acho que eu preciso tentar e alertar. Porque você está vendo essa questão, você está gritando a sua mulher, esse é o mesmo grito do olhar de desdém que você sofre do branco. Você percebe? Então, às vezes eu compreendo isso, que algumas lideranças ela não tem essa formação, ela não tem essa habilidade de perceber e metodologia didática e ludicidade também para pegar um objeto ou pegar as pessoas e fazer uma mandinga, né? Chamar atenção para determinadas. E eu, em muitos momentos, não tenho um saco mesmo. Eu sou gente, tem dia que a pessoa grita, ou faz que eu não fecho minha porta, ou eu viro minhas costas e me saio. Então, mas é importante alertar. Então, assim, isso é perversidade. Esse viadinho um pouco ovo que você está falando da minha foto, essas palavras para alguém que é homossexual, que está do seu lado e que ou por algum motivo não se revelou, isso machuca e mata, né? Vamos pensar, você está sendo perverso. Qual o problema de dizer isso a um mestre de capoeira? Eu não sei porquê. Então vamos chegar e colocar ele lá no pedestal e que merece, tem que estar, é fato. Mas ele precisa rever também determinados valores. É preciso contribuir para formar aquela criança menos machista, né? Menos homofóbica, menos racista, porque o racismo está na capoeira. Tem um conjunto de pessoas aí que são afetadas pelo racismo, mas a gente recua em determinadas frentes para não acirrar a atenção. Mas as pessoas também precisam se respeitar, elas querem dizer, mas não querem ouvir. Eu ouvi muito, a vaidade está aí, mas é preciso reavaliar. Até porque as pessoas, quando se lançam porta-vozes, elas não são indivíduos, elas são lideranças. E quanto lideranças, precisam aprimorar, aperfeiçoar e construir movimentos melhores. E se for com esse formato da década de 80, de 90, não vai rolar. Acho que vai até mais para trás. O discurso dessas práticas, todas elas têm muito a ver com o processo colonial. Sim. É uma colonização que vai para além do processo histórico, é a colonização da mente, é a colonização do ethos. É um comportamento que é normatizado e que muito mais fácil do que acusar a voz que se erga de proselitista. Proselitismo é a gente endossar um comportamento, um discurso que foi e é um discurso de opressão. Palineiro, máscara branca. Sim. Fanon vai falar do adoecimento do indivíduo enquanto coletivo. E às vezes a gente tem muita dificuldade de perceber esse tipo de coisa, porque falar de liderança é sempre um conflito de geração. Dificilmente são os seus pares que vão levantar para esse tipo de questão, porque foram formados mais ou menos na mesma conformidade. Eu acho assim, eu vou recuperar isso. É muito perverso você não chegar à conclusão de que você não avança mais o movimento que você diz ser porta-voz. É preciso dar oportunidade para outras pessoas. É preciso... Aí o momento político que nós estamos vivendo, né? Inclusive, a reitoria instaurou uma comissão para discutir cota na pós-graduação. O Temer agora está na presidência. Vai existir um fortalecimento do movimento social, então, senão vai acabar. Mas aí é uma questão.
agora vai precisar da gente para reagir com nada, para tomar bomba, para ficar sendo porta-voz, assim, um porta-voz um tanto mais qualificado para pegar o professor, doutor, ou seja lá o gestor, ou seja lá quem for, elitista qualificado de direito, de sociedade. Eu acho muito dificilmente agora que as pessoas consigam fazer eu acho muito dificilmente que reaja, as pessoas consigam fazer um movimento que reaja com qualidade, porque tudo massa de mamão, porque eu acho assim, eu espero uma covardia me apropriando do repertório militante, eu espero uma covardia do Branco, vamos passar, é muito claro assim, mas do negão que se diz falar por mim, que ama o poder, que não quer largar o osso, entende? O reggae para saudar a nossa conversa. Mas o nome do carro não é legal. Pois é, não é legal. Você entende a perversidade que é? Então, eu acho que é por isso que eu venho me afastando. Por isso que eu venho adotando uma ideologia, uma conduta, e esse é o termo correto, mais academia, mais as ciências sociais, por me abraçar, por ter regras claras. E você precisa saber disso para chegar até tal lugar. E no momento não é assim. Para ocupar uma secretaria não é assim. Entende? Então é uma indicação. Aí perceba o quanto é perverso que as pessoas, a minha percepção, as pessoas dificilmente, muito pouco modificaram a engenharia institucional desse país. O que aconteceu foi a incorporação de pessoas negras ou conectadas com o movimento de esquerda que fizeram um uso positivo do patrimonialismo. Ou seja, você tem um gestor, é o que as pessoas chamam da ciência política de burocrata de nível de rua, né? Você pega um gestor ou uma gestora que é feminista, que está lá, seja lá o que for, não, tem um fulano que tem tais e tais características, é nosso. Então, fecha os olhos para essa parte que ela não tem, esse documento, essas coisas, vamos atender ela, vamos fazer isso. Então, é um uso positivo, mas pouco se fez para mudar a engenharia institucional. Por que eu digo isso? Porque quando foi instaurado o isolamento burocrático, né, a ideia do concurso, a ideia, seja lá o que for, para transferir para os nossos dias, para a questão do movimento, que se perdeu no meio do percurso, deixou de fazer condições, de criar condições para as pessoas se emanciparem. Você acha que essas pessoas que estão aí, se dizem militantes, vai ter condições de passar em determinados concursos? Se elas não estão estudando isso, elas vão ficar refém de determinadas lógicas. O que eu estou chamando a atenção é fundamentalmente o que, Jorge? O que o Brasil chamou. Você pega o regionalismo, você pega as particularidades regionais, mas na hora de você ler e escrever, você tem uma norma. Então, para um indivíduo, e é uma experiência própria, é uma dificuldade maior você passear por esses dois mundos. Esse indivíduo tem condições de consciência que é mais difícil passear por esses dois mundos, ou é mais confortável para ele passear por esse mundo acolhedor. Mas esse mundo acolhedor está acabando. A mudança estrutural, conjuntural está aí. Então, é por isso que eu não me lanço como porta-voz da comunidade negra. Eu sou indivíduo e faço determinadas análises, porque a minha formação me cabe. Então, a minha crítica vem nessa direção. É preciso formar quadros qualificados, porque eu vejo muita gente, inclusive em ciências sociais, lá fala do professor, fala do colega, mas sim, você vai ter que ler Goffman aí, você vai ter que ler Durkheim, interprete aí, sabe interpretar? Então, é por isso, são esse tipo de pessoas que estão imersas em uma lógica que pouco avança a nossa presença. Por isso eu digo, e que talvez um receptor desatento possa... Porque esse cara está falando? É preciso se respeitar. Eu tenho consciência que eu estou aqui, querendo ou não, eu sou um espelho para muita gente. Então, é preciso dizer, gente, eu não consegui estudar, não tive tempo, eu fiz uma leitura um tanto rasa desse texto, mas eu vou me esforçar para apresentar. É diferente de você chegar aqui e criticar o autor e não sabendo nada que ele falou, pô. É preciso se respeitar, é preciso respeitar a comunidade negra,
que sabe Zumbi, entendeu? Tem que respeitar. Agora, esse quadro aí pra gente começar desenhando o finalzinho do nosso encontro. Primeiro com o processo. Você hoje está no programa de pós-graduação. Não sejamos ingênuos de declarar aqui publicamente, já que esse programa vai ser vinculado no YouTube, pelas redes sociais, de que o mero fato do sistema de cotas ou do Reúne permitiu o livre acesso dessas populações pretas aos programas de pós-graduação, porque isso não é verdade. Você narrou aí que sua trajetória foi complicada, literalmente com rupturas epistemológicas ao longo de todo o processo. Onde foi dentro dessa estrutura que você se deu conta que tinha necessidade de se preparar para ingressar no mestrado? Conjunto de pessoas que, ao longo do curso, que gostava de mim, que não era do movimento, que era mais, assim, um pouco para a classe média, pelo menos que não é da classe média, mas com características da classe média, de um modo de racionalizar a vida diferente que se opõe ao movimento. Eu fui abraçado pelos grupos de pesquisa, né, de ciências sociais, pelas pessoas, que é foda, velho. Tinha muita gente que não acreditava, e foi uma surpresa quando eu passei, que eu aproveitei o movimento da greve para estudar. No finalzinho da licenciatura, que eu saí do PIBID, passei um tempo pelo nuclear, por câmera muito popular, muito agregador, e peguei disciplinas de sociologia do intelectual, andei com o pessoal de história, de filosofia, pessoal aqui de física, aqui na biblioteca mesmo. Aí a galera começou você vai fazer o quê? Precisa fazer pós, desenhar um projeto, desenhar metodologia, que ao longo do curso a gente é muito fraco, metodologia, então foi muito novo pra mim. Então as pessoas me pegaram pelo braço, assim como me pegaram pelo braço, o Tio Lomano me pegou pelo braço, a galera me pegou aqui, não, vai fazer seleção. Mas tem muita gente boa, sim, mas tem que ter esse olhar, é preciso tentar. O pessoal está na greve, o pessoal não está atento a isso. Então, aí eu comecei a pegar uma série de estratégias que eu consegui passar. Então, assim, muita gente leu meu projeto, muita gente comentou. Eu fui orientado de todas as formas, para entrevista, para a prova escrita, para a prova teórica, tudo. E eu acho que essa é a melhor forma hoje de militar. Você pegar as pessoas e orientar. Eu disse isso a você há 5 anos atrás. É verdade. Não é mentira. Né? Eu acho que é a melhor forma de militar. Ao invés de eu estar falando, esse cara não está comendo por quê? Esse cara não está junto com a gente no lanchar por quê? Esse cara não está indo para a Xerox junto com a gente por quê? Ao invés de você estar gritando no portão de universidade, não estou desmerecendo as militâncias, elas são importantes, as lutas elas estão ali e elas têm que ser estabelecidas. Mas eu não posso estar o tempo inteiro gritando por um processo macro se eu não consigo olhar para o micro. A revolução. E enquanto a revolução não chega, o que é que eu faço? Eu vou ficar subindo alto da bola, a qualquer momento vocês podem prometer. É foda, é fato. É triste a gente ver esse tipo de reflexão, mas ela tem que ser dita, ela tem que ser pensada, porque ela está na vida de um monte de gente e vai estar na vida de um monte de gente que ainda vai entrar na universidade. Quer dizer, queremos acreditar, né, que as mudanças estruturais que a educação vai passar por aí, o primeiro impacto vai ser justamente você criar um novo filtro para que essas pessoas lá dentro desse espaço universitário, eu li ontem ou anteontem, que já estão pensando em retornar com a segunda fase do processo seletivo, que o Enem agora vai ser dividido em 2 estágios, como eram os vestibulares preliminares. Você é professor, eu sou professor, ambos com uma certa experiência dentro do processo de educação institucional, a gente sabe das deficiências. Todas as pessoas na escola pública acreditam, tanto o professor quanto aluno, que aquele espaço ali não vai para lugar nenhum. Que é um processo político. De ideologia. Agora, Rubens, para a gente realmente finalizar, falamos sobre sua trajetória acadêmica toda, sua trajetória política, sua trajetória de vida. Enunciamos que é uma vitória importante, mais um homem preto num programa de pós-graduação e tudo mais. Então eu quero que você fale um pouquinho do seu projeto de mestrado, sobre o que é que você está discutindo, qual a perspectiva. Uma das perguntas que é feita para a gente na seleção é qual a relevância do seu projeto, qual é a resposta, em tese, qual a resposta social
pode advir da formulação da dissertação de mestrado, enfim. E na sequência você já se despede do pessoal e já convida para assistir, né? Mais uma vez, parece que a gente tem tanta coisa para dizer que o formato do programa acaba nunca cabendo. A gente está sempre fazendo programa com 2, 3, 4 blocos e com você acho que não vai ser diferente. Então você fala um pouquinho do seu trabalho, né? Do seu trabalho de pesquisa para o mestrado, se despeça do público e já convidando para a galera para assistir esse conjunto de entrevistas. A minha pesquisa é fruto de uma percepção que eu tenho, que eu sou capoeirista, jogo capoeira há muito tempo, né? Há mais de 10 anos, chegando a 16, né? É uma inquietação particular meu problema de pesquisa. Eu brinco com como os capoeiristas que são ligados ao saber popular se relacionam com as políticas públicas de fomento à cultura. Meu problema é exatamente isso. Como o saber popular dialoga com a racionalização. Que aí tem um terreno político, tem os grupos de interesse, tem o grupo de pressão, tem um lobby, tem as disciplinas partidárias, tem toda uma dinâmica própria, a vida política. E como é que os mestres de capoeira estão dialogando com isso? O cara não sabe ler, escrever, ou ele tem pouco engajamento, ou ele é formado em seja lá o que for, mas não tem o tino de dialogar com a política. E ele está lá, discutindo, ele está lá participando, interagindo, e a capoeira está crescendo. Então aí é recente, muito recente, existe muita pouca coisa produzida sobre isso, com um olhar de ciências sociais, com habilidade de ciências sociais. Existe o pessoal da UNB que é fantástico, tem o pessoal do Rio de Janeiro que é também muito bom, está produzindo sobre isso, mas eu acho que falta um olhar do gueto. Que eu estou brincando agora, Jorge, com quem são essas figuras que estão sendo porta-voz do movimento de defesa da capoeira. Quem é que está puxando isso? Qual é o comportamento? Qual é a relação que tem com o gueto? Uma inquietação nossa, eu participei do movimento da UNEB, de pensar como a capoeira está discutindo o genocídio da comunidade negra. Que é a demanda, a prioridade da agenda da capoeira de gueto, que é salvar vidas, que é proporcionar um outro olhar, um outro horizonte, um outro caminhar que não seja das drogas, que é tudo isso aí. E perguntei se era um movimento era de classe ou de raça, essas inquietações que fazem parte da vida de ciências sociais. E o movimento, as pessoas tiveram uma certa dificuldade de responder por conta da vaidade, por conta de não estar atinado. E realmente é preciso repensar isso, porque disputas institucionais, e eu também sou contra o CREF, ao CONFEF, a todos os movimentos que tentam monopolizar a capoeira e não reconhecê-la como expressão cultural, como cultura propriamente dita. Mas é preciso estar no chão e levar essa demanda para a defesa da capoeira, até porque no cemitério as pessoas não vão se opor ao CREF ou ao CONFEF. Eu acho que a gente está morrendo, eu acho que a gente está vivendo um epistemicídio, está vivendo um genocídio, está vivendo uma série de mazelas, mas a capoeira está nessa perspectiva que você falou. Pessoas brancas, debates que ainda não é o da comunidade, porque assim a comunidade está com outras demandas, está discutindo outras questões que não é a disputa institucional, até porque muitas pessoas ainda são analfabetos, funcionais, não tem esse tino. O cara quer o financiamento para desenvolver a capoeira dele, mas
Porra, ele não sabe escrever o projeto, ou é a mulher dele que escreve o projeto, mas ele tem um outro entendimento que não é o da mulher, ou não é do aluno, e aí é preciso estar afinando esses interesses, essas ideias e formando. Eu acho que a revisão da literatura e participando de alguns encontros, eu cheguei a esse amadurecimento. A gente precisa formar em vez de disputar. Disputar é importante, conquistar novos espaços, mas é preciso formar, porque sem formação a gente não chega a lugar nenhum. O governo caiu, aparentemente nosso, né? Caiu, o governo vermelho caiu, e aí? Temer está aí, está cortando tudo, inclusive a nossa disciplina está no bolo, a arte, a educação. Então, é preciso formar. Se não formar, nós não vamos para lugar nenhum. Então, se não formar, não vamos para lugar nenhum, que eu encerro esse Conversas Pretas. Reitero que foi um prazer ter essa conversa com você. Fico feliz em perceber que você amadureceu mesmo, né, em relação a discurso, qual é o seu papel no mundo, qual é o seu papel dentro desse espaço. E fico muito feliz de ter podido, através dessa iniciativa que nós tivemos, de dar voz à sua história, dar voz à sua memória. É isso, e aí agradeço, a gente reitera o convite para que todos e todas sim. assistam Conversas Pretas, divulguem, compartilhem, Comentem. Comentem, reverberem, porque Ouro coube. o sistema de cotas está aí. Cota não é só o número, cota é gente tem fala, gente tem história, e o nosso papel é isso. Obrigado mais uma vez e até o próximo Conversas Pretas, Seção Bahia.